fiquei desaparecida, mas tô de volta agora pra ficar. Gente, me perdoem por eu ter abandonado vocês por tanto tempo. Na verdade, eu nunca quis ter parado de fazer vídeos, mas infelizmente, depois que eu voltei pro Brasil, a vida ficou um pouco mais corrida, um pouco sem tempo, né? Quer dizer, um pouco não, totalmente sem tempo pra fazer os vídeos. Pra quem sabe, quem já fez algum vídeo sabe que leva tempo pra editar, pra gravar. Então eu acabei abandonando por um tempo, mas em nenhum momento vocês saíram da minha cabeça, dos meus pensamentos. Eu sempre pensei que eu recebia muitas mensagens, né, de pessoas, seguidores, pedindo pra mim voltar a fazer vídeo, quando que eu ia lançar mais vídeos. Mas eu tô de volta, eu não deixei, não abandonei o canal. Pra quem me acompanha sabe que eu voltei pro Brasil há 2 anos atrás, agora dia 30 de janeiro vai fazer 2 anos que eu tô aqui. Eu ainda cheguei a fazer uns últimos vídeos ano passado, quando eu fui pra Finlândia. Mas agora, de tanto vocês me pedirem e tanto carinho de vários seguidores me mandando mensagem no Instagram, eu tô de volta. E agora eu vou explicar pra vocês como que tá a minha adaptação, ou como foi minha adaptação, não só minha, mas também do Peca e da Olivia, depois que a gente voltou pro Brasil. A gente ficou, já faz quase 2 anos, né, que a gente voltou, a gente ficou um tempo morando em Singapura, passamos também algum tempo na Finlândia, e agora a gente tá no Brasil, agora vivendo uma vida bem estabelecida aqui, né, eu diria, a gente não viajou, a gente não foi embora depois dessa última vez que a gente voltou. E eu vou falar sobre alguns tópicos, né, que algumas pessoas me perguntam como, relacionado a esses tópicos, como que foi a adaptação da minha família aqui no Brasil. Um recomeço é sempre difícil, né, a gente chegou aqui no Brasil sem nada, com uma mão na frente e outra atrás, mentira, não, a gente chegou aqui com mala. Chegamos com uma mala cada um, então a gente teve que começar praticamente do zero, alugar um apartamento, comprar móveis, e comprar até roupa, porque como a gente passou muito tempo viajando, a gente se desapegou de tudo que a gente tinha, só realmente carregava aquilo que a gente precisava. Então, praticamente começamos do zero. O bom é que a gente tem a minha família aqui, que nos ajudou bastante no começo, quando a gente chegou. Logo a Olivia começou a estudar numa escola, o Peca começou a trabalhar. Bem, logo que eu cheguei no Brasil, eu comecei a trabalhar, eu decidi que eu precisava de uma experiência trabalhando numa empresa que eu nunca tinha trabalhado, né? Antes eu trabalhava sempre como freelance, trabalhava como professora de academia, trabalhei com outras coisas também, mas eu precisava dessa experiência até para criar uma rotina aqui no Brasil. Porque a Olivia estava indo pra escola, o Peca também estava começando a trabalhar, e foi isso que eu fiz. Arranjei um trabalho pela segunda vez na vida. A primeira vez tinha sido há muitos anos atrás, quando eu trabalhei numa loja bem famosa aqui do Brasil, a C&A, eu acho que quase todos vocês conhecem. Mas como eu era muito nova naquela época, eu não adquiri muita experiência. Então minha experiência basicamente era com academia, como professora de zumba. E ano passado eu decidi entrar para essa empresa de tecnologia. Hoje em dia eu trabalho no setor de vendas, né, dessa empresa. Difícil é a rotina de trabalho aqui no Brasil, que é muito longa, né? A gente demora muito para sair de casa, às vezes pega trânsito, aí tem que trabalhar das 9 às 6 e depois acaba chegando em casa tarde. Isso foi um pouco difícil para mim no começo, né? Na verdade ainda continua sendo difícil, porque na Europa a gente sente que a rotina de trabalho é um pouco mais curta e sobra mais tempo para fazer outras coisas, para ter um tempo de qualidade com a família, por exemplo. E aqui no Brasil, isso foi bem difícil pra mim, equilibrar essa minha vida laboral com a família. Mas quando a gente chegou aqui no Brasil, eu senti que parecia que eu nunca tinha ido embora. Eu me adaptei super rápido. Claro que às vezes batia aquela saudade de estar fora, chegava aqui e achava algumas coisas estranhas. Uma coisa que eu tive muita dificuldade de me acostumar era com parte de relacionamento com as pessoas, né? Eu, de certa forma, morando fora tanto tempo, morando na Finlândia, né, muito mais tempo, eu senti que eu fiquei um pouco mais reservada, por mais que não pareça, eu sou um pouco reservada em algumas coisas, até na questão de fazer novos amigos. Então no começo eu me sentia um pouco fechada, mas eu fui, claro, aos poucos voltando ao normal, né? Algumas coisas não mudam, eu aprendi a ser manter um pouco mais de distância das pessoas na Finlândia, né? Então aqui no Brasil eu senti que as pessoas se incomodavam um pouco com isso, principalmente os meus amigos, que eu já tinha há muitos anos, né? Quando eu voltei eu sentia que já não conseguia ter o mesmo relacionamento, mas isso é normal, né? Quando a gente passa muito tempo fora, a gente acaba dando um pouco uma afastada, né? Mas o bom é que os amigos de verdade permaneceram.
por mais que eles tenham notado essa diferença na minha, não na personalidade, mas no meu comportamento, mas a gente aos poucos foi voltando àquela amizade, e aqueles amigos que realmente eram meus amigos de verdade ficaram, então isso foi bem legal. Pro Peca, a parte de amigos foi um pouco mais difícil, porque, bem, ele hoje em dia ele já tá falando um pouco de português, né, mas antes, quando a gente chegou aqui no Brasil, ele tava falando muito pouco, ele entendia pouco, então pra ele era muito difícil fazer amizades, né, ainda mais pro finlandês, né, e ele praticamente só andava com os meus amigos, né, a gente saía e ele saía junto, só que ele se sentia, claro que um pouco deslocado por ele não falar o mesmo idioma, né, não entender muito bem português, e alguns dos meus amigos não falam inglês, então isso era um pouco difícil, mas aos poucos o Peca foi encontrando também o espaço dele aqui. Hoje em dia ele já tá bem adaptado, ele tem amigos, tanto amigos brasileiros como amigos de outros países, ele encontrou a turma dele. Em questão de segurança, como a gente mora em Curitiba, eu costumo falar que aqui Curitiba é a Europa dentro do Brasil, porque é o mais próximo que a gente consegue chegar de um país europeu. E a gente se sente super seguro aqui em Curitiba, a gente mora numa região onde a gente já tá bem acostumado, a gente até sai de noite, o Peca sai andando, ele sem nenhum medo, ele tá acostumado e ele sempre fala pra mim que ele se sente muito seguro aqui, a mesma forma eu, só que a gente vive sempre na nossa região, quando a gente sai aqui um pouco dessa região que a gente não tá acostumado, a gente não conhece bem, daí claro que a gente toma mais cuidado, mas aqui no Brasil, eu confesso pra vocês que eu me sinto segura. Eu não tenho medo de andar de noite aqui no bairro. Às vezes, quando a gente tem que sair à noite, a gente sai de carro. O Peca também, ele sabe, ele já aprendeu a ter um olho atrás, um olho nas costas, né? Sempre prestando atenção no que tá acontecendo em volta. E claro que se a gente ficar vendo o que acontece na TV, a gente também não vai sair de casa, né? Porque, claro que a TV é sempre mais sensacionalista. Então, a gente procura nem ficar atenta a isso que passa na TV, justamente para não dar esse medo. Quando eu costumo falar para as pessoas que eu gosto do Brasil, que eu gosto de estar aqui, que eu não quero ir embora, as pessoas muitas vezes criticam: como você não gosta, como você não quer ir embora, como você gosta de estar aqui. Gente, tudo é questão de atitude, como você encara a realidade, como você encara os problemas. Eu decidi vir pro Brasil por livre e espontânea vontade, eu não fui obrigada a voltar, eu voltei porque eu quis. E eu me acostumei, eu gosto de morar no Brasil, eu não penso em voltar pra Finlândia, claro que eu vou visitar, até a gente tá com viagem programada, uma vez no ano a gente visita a Finlândia, mas eu não tenho planos de voltar pra lá. A gente tem sim planos de ir embora do Brasil em alguns anos, a gente não sabe ao certo, quem sabe até ano que vem, não sei, mas eu não tenho vontade de ir embora porque eu tô bem no Brasil. E muita gente critica, falando: ai, como pode tanta gente querendo ir embora, como o nosso governo tá ruim, como as coisas estão tão péssimas no Brasil, você tem a oportunidade de morar fora e você não quer. Mas cada um tem a sua razão, né, pra ir embora ou pra ficar. Eu gosto muito do Brasil, o Peca também gosta, tanto é que quando a gente viaja, a gente não vê a hora de voltar. O Peca tá indo viajar pra Finlândia agora, e ele até falou pra mim assim: ai, nossa, eu vou sentir muita saudade. A gente tá bem acostumado, mas Curitiba é maravilhosa, né? Eu não posso falar, não sei onde vocês moram, eu não conheço a cidade de vocês, talvez eu até conheça, mas se você tiver a oportunidade de conhecer Curitiba, ou já conhece Curitiba, sabe o que eu tô falando. Claro que eu sinto falta da Finlândia, às vezes, algumas coisas eu sinto falta, em alguns momentos, por exemplo, o Natal, adoro o Natal na Finlândia, fim de ano, sinto saudades da neve também, mas claro que só por alguns dias, depois de alguns dias já quero ir embora, mas eu gosto do calor aqui do Brasil, claro que Curitiba não é tão calor, tem o friozinho também, mas sinto falta de algumas coisas, sim. Por isso até é gostoso de visitar uma vez ao ano. Não me arrependo de ter mudado pro Brasil, apesar de tudo, das dificuldades do dia a dia aqui. Muita gente me pergunta do Peca, como que ele tá aqui no Brasil, como tá a adaptação dele, como ele se sente morando aqui. O Peca adora o Brasil. Claro que ele reclama de algumas coisas, tem dias que ele tá super de mal com a vida, de mal com o Brasil, ele critica muito alguns comportamentos de alguns brasileiros, de algumas pessoas, alguns pensamentos, como as pessoas encaram as coisas, até às vezes ele acorda reclamando, xingando uma tomada de péssima qualidade, ou como as pessoas fazem algumas coisas, né, por exemplo, algumas atitudes, né, ele critica bastante, mas
em geral, ele gosta muito daqui. Pra ele, algumas coisas são bem difíceis, mas já passou algum tempo, já passou alguns meses que ele tá aqui, então ele já aprendeu a respeitar, a conviver com as diferenças, né? Porque, como vocês sabem, é uma diferença bizarra entre a Finlândia e o Brasil, em todos os sentidos. Enfim, então fiz esse vídeo pra contar pra vocês como foi, ou como ainda tem sido essa nossa adaptação aqui no Brasil. Muito bom voltar a fazer vídeos pra vocês, eu vou tentar fazer isso constantemente. O máximo que eu puder, eu vou tentar fazer pelo menos um vídeo por semana. Se às vezes passar de uma semana, não pensem que eu sumi, eu vou voltar com certeza, eu não vou abandonar vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa um comentário aqui falando o que você achou da minha volta. Se você tiver alguma sugestão de vídeo que você queira que eu faça. Agora recomeçar é um pouco difícil, preciso das dicas de vocês, o que vocês querem assistir, o que vocês querem saber. E eu vou fazer pra vocês assim que possível os vídeos que vocês pedirem. Me sigam no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo o link pro meu Instagram. Manda lá uma mensagenzinha pra eu saber quem é você, da onde que você é. E eu volto assim que possível. Gente, um beijo grande e até a próxima!